Me faço feliz neste dia de hoje por poder estar com a minha esposa, o nome de Deus sendo glorificado, porque eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Amém? Quem achou a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, a qual o escritor é o Lucas, capítulo de número 11, o verso 1 diz amém. Diz assim: em certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. E quando concluiu, um dos seus discípulos se citou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então ele passou a ensiná-lo: quando orares, dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, pois assim devemos perdoar todos os que erram contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Amém. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra qual o Senhor colocou em meu coração para este dia de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual o médico amado Lucas ele está escrevendo a Teófilo, o amante das Escrituras, a respeito e a relato de tudo que Cristo realizou. Ele sendo profundo nas pesquisas e nas buscas a respeito de tudo que Jesus fez, ele querendo conhecê-lo, para com que reproduzisse algo a qual edificasse a vida para a pessoa que ele estava escrevendo. Ele vai mostrando o nascimento de João Batista, Zacarias orando no templo, mostra o nascimento de Jesus Cristo, quando a sua mãe Maria, por outra hora ainda ela era virgem. A Bíblia vai nos mostrando Jesus sendo batizado, Jesus indo ao deserto para ser tentado, a pesca maravilhosa, Jesus sendo o Senhor do sábado, a cura do servo de um centurião, o filho da viúva de Naim sendo ressuscitado, a cura do leproso. O Senhor Jesus ele vai contando a história do bom samaritano até chegar nessa situação aonde os discípulos estão junto com eles, e algo vai dizer que Jesus estava em um lugar, e a Bíblia vai nos mostrar e vai nos dizer que ele estava orando, e os discípulos estavam com ele e não estava orando. Mas a Bíblia vai nos mostrar que depois que Jesus termina de orar, eles vão chegar diante de Jesus e vai dizer: ô Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos deles também. O interessante é que Jesus ele está orando e eles estão no ambiente junto com Jesus. Mas o que desperta dentro deles é a vontade de orar. O que desperta dentro deles é a vontade de aprender. E eles estão diante do ambiente, e eles estão vendo Jesus orando, e eles vão dizer: é o nosso líder, é o nosso professor, e nós não podemos ficar com ele sem fazer o que ele faz. Nós não sabemos, mas nós precisamos aprender. Tipo, não é porque eu não sei que eu não quero fazer,
Não é porque eu ainda não aprendi que eu não quero que seja realizado na minha vida. Não, jamais eu dispensarei a situação. Olha, eu estou sendo claro em dizer, eu não sei. Eu estou claro em dizer, eu não aprendi ainda. Eu estou claro em dizer, isso ainda não faz parte. Mas eu não quero ser dispensado por causa de alguém como o nome de quem não ora. Mas façam algo, ensina eu a orar, ensina eu, tipo assim, ensina eu fazer aquilo que o Senhor faz, ensina eu viver como o Senhor vive, ensina eu andar como o Senhor anda, ensina eu caminhar, já que o Senhor é o líder, me ensina a fazer aquilo que o Senhor faz. Por quê? Porque nós precisamos entender que se nós não queremos alguns algos para nossas vidas, o que nós faz? Nós tira ela da nossa vida. Mas eles estão dizendo, eu não quero que isso saia das nossas vidas. Não, o que nós queremos é que isso, esse hábito, essa situação, essas atitudes, ela seja implantada. Se eu não sei, se eu não tenho, eu não quero ser dispensado. O que eu quero? Eu quero começar a ter, eu quero começar a aprender, eu quero começar a fazer, eu quero... Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei, tal, mas ensina. Ai, Jesus, se vocês querem aprender, eu vou ensinar. Se vocês estão me reconhecendo como professor, eu vou ensinar. Se vocês querem para a vida de vocês, eu vou colocar na vida de vocês. E eles estão falando com um professor de oração. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando Jesus ele vai descer nas águas do batismo, em Mateus ou em Lucas, capítulo de número 3, quando nós vemos João está batizando e Jesus vai até ele para ser batizado, a Bíblia vai dizer que quando Jesus é batizado, ele sobe. E quando ele sobe, ele começa a orar. E ele orando, a Bíblia vai dizer que o céu se abre. O céu se abre. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, em forma de pomba corpórica, vem sobre a vida de Jesus. Nós precisamos entender que não é o Espírito Santo que não quer batizar. A pergunta que eu faço com muito temor e tremor: será que nós estamos orando para buscar o batismo? Ou, muitas das vezes, será que é Jesus que não quer fazer o avivamento no nosso meio? Ou nós que não nos despertamos? Por quê? Porque quando Jesus ele desce e sobe nas águas orando, a Bíblia vai dizer que o céu se abre. Para o céu se abrir é só por meio da oração. Não tem outro meio. É duas coisas que faz o céu se abrir: é orando e adorando, adorando e orando, orando e adorando. E o interessante é que quando você ora, o céu se abre, não tem como a voz de Deus não ecoar. O Espírito desce, a Trindade está trabalhando junto. Agora está Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo descendo. Agora está Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus descendo. A Trindade trabalha junto. Mas quando a Trindade está trabalhando, quando você ora, muitas das vezes você não pode se sentir ninguém. Muitas das vezes você pode chegar diante da oração como lixo. Muitas das vezes você pode chegar enfraquecido. Mas quando você ora, o céu se abre, o Espírito desce e vem uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, este é o meu filho, esta é minha filha amada, este é alguém que eu amo. A Bíblia vai dizer. Essas coisas vão acontecer só por intermédio da oração. Essas coisas vão acontecer só por intermédio da oração. Eles estão pedindo para Jesus, e Jesus ele começa o seu ministério ali na oração, e o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida dele. E depois que o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida dele, a Bíblia vai nos dizer que ele precisa escolher. No começo do seu ministério, nós precisamos entender algumas coisas, que muitas das vezes Deus não tem culpa de nada. Por quê? Porque nós não clamamos ou nós não oramos pedindo para Deus ajudar nós a escolher. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus subiu no Monte das Oliveiras. Ele orou a noite toda para escolher os discípulos. Ele não orou só uma hora, ele não orou só meia, ele não orou só 45 minutos. Ele está dizendo: me ajuda a escolher, porque sozinho eu não consigo. Ele estava dizendo: ó Pai, eu estou aqui na terra, mas eu dependo de alguém que é do céu. Ô Pai, eu estou aqui na terra e eu dependo de alguém que é do céu. Me dá um sinal, quem que eu escolho? Me dá um sinal, quem que eu chamo? Me dá um sinal, tipo, não é porque eu estou vendo, não é pela aparência, é pelo sinal, é pela ajuda, é pela escolha que o Senhor vai realizar na minha vida. É aquilo que o Senhor vai realizar na minha vida.
E uma coisa que nós precisamos entender e ter, antes de qualquer decisão que nós precisamos tomar, nós precisamos orar antes. Por quê? Porque Provérbios 19:2, a Bíblia vai dizer que aquele que toma decisão precipitada peca contra o Senhor. Muitas das vezes quem não pede ajuda no começo gritará por socorro no final. É melhor nós pedir ajuda e dizer: me ajuda a escolher para com que eu não grito por socorro no final. Me ajuda a decidir para com que eu não grito por socorro no final. Por quê? Porque se nós não pedir ajuda no começo, nós gritaremos por socorro. E Jesus está orando a noite toda, a Bíblia vai dizer que vem Judas no meio do pacote. Imagine se ele não tivesse orado a noite toda, Judas ainda vem no meio do pacote. Imagine se ele não tivesse orado. O perigo do crente é quando não é: o crente não veio na igreja hoje, não, ele não participou do culto de amanhã. O problema não é esse. O problema é você não vir na igreja e ficar na frente da tua casa lá na televisão sem fazer uma oração. O problema do crente não é estar aqui, não, ele tem que estar aqui, mas como que ele vai no dia a dia, como ele acordou, como ele levantou, como ele está trabalhando, como ele está andando. Se Jesus está lá com você, fica tranquilo que ele te guarda. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele ora para escolher os 12. E deixa eu dizer uma coisa para mim e para você: Jesus errou? Jesus errou, mas você vai dizer: Pedro traiu, Pedro fez um monte de coisa, o Judas também traiu, mas ele orou, ele pediu ajuda para Deus. E o discípulo estava dizendo: me ensina, eu quero aprender a orar. Aí Jesus vai dizer: quando vocês forem orarem, ora assim: Pai nosso, que estás no céu. Vai dizer que santificado seja o teu nome. Ele vai dizer: agora venha a nós o teu. Estava dizendo: traz o reino de Deus. Que o reino de Deus na terra era Jesus. Ele estava dizendo: eu estou falando daquilo que está acontecendo na minha vida. Jesus estava dizendo para eles meio assim, eles não estavam entendendo, né? Mas Jesus estava dizendo: na hora que eu não estiver mais com vocês, e você estiver orando, vocês vão trazer eu sem eu estar. Tipo assim, Jesus estava dizendo assim: oh Deus, vem aqui o teu reino, trabalha aqui comigo, ajuda eu dependo, venha a nós o teu reino. E o interessante é que Jesus ensina uma coisa para nós aqui no reino da terra, sabe o que? Venha a nós o teu reino, mas a partir do momento que vinha o teu reino, já não é feito mais conforme eu quero. Eu estou orando para dizer: eu já não dependo mais da minha vontade, eu dependo da tua. Eu já não dependo de viver mais o meu querer. Nós precisamos entender uma coisa, e essa coisa aqui é muito clara: nós temos que chegar diante do Senhor todos os dias, sim, mas está na hora de nós pegar as nossas vontades e jogar fora, e dobrar o nosso joelho e dizer: qual é a tua? 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 Qual é a tua vontade? Qual é a tua? Porque muitas das vezes, não é que Jesus não quer nos responder, mas Ele está cansado da nossa vontade. Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim. Ele está dizendo: eu estou querendo que você mude essa oração. Está na hora de você dobrar o joelho e tirar a tua vontade e dizer: começa a fazer a tua. Começa a fazer a tua, Jesus. Seja feita, olha que interessante, seja feita a tua vontade. Não só aqui na terra, mas também quanto no céu. Eu acho algo interessante, que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 16, que Paulo e Silas vai preso. E eles conseguem entender que eles vão preso porque eles libertaram uma mulher que outra hora ela estava possessa de um demônio de adivinhação. A Bíblia vai dizer que eles estão presos, e de repente Paulo e Silas estão presos porque eles pregavam a palavra do Senhor. E eles pregando a palavra do Senhor, aquilo gera para eles. E o interessante é que quando eles estão presos, a Bíblia vai dizer que é quase meia-noite. E sendo quase meia-noite, eles tinham tudo para parar, eles tinham tudo para desistir, eles tinham tudo para desanimar. Mas Tiago vai dizer que aquele que está triste, ora, e aquele que está feliz, canta louvor. Aquele que está triste, ora, aquele que está feliz, canta louvor. Paulo e Silas estão dentro da prisão. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e diz: você ora e eu canto.
E depois nós troca. Depois que nós trocar, nós faz ao contrário. Você canta e eu oro. Era Paulo dizendo: nós só estamos tristes, nós vamos orar. Nós estamos tristes por quê? Porque nós estamos presos. Mas nós também estamos felizes por causa da libertação. Então vamos fazer um sinal? Canta por causa da libertação e eu oro porque nós estamos presos. Eu vou dizer de novo isso aqui para alguém. Muitas das vezes vem a libertação, vem a dificuldade, vem a luta. Você vai lá, você ora. Mas de repente você chega aqui na igreja e presta o louvor. E é Deus dizendo: eu estou feliz com você. E você dizendo: eu também estou feliz. Eu estou triste por causa da perseguição, mas estou feliz por causa da libertação. Sabe o que é interessante? Você sabe o que é interessante? É o interessante que eles oraram, independente da circunstância. Eles oraram e a Bíblia não diz qual é a oração deles. Mas enquanto um ora, o outro canta. A Bíblia vai dizer que aconteceu um terremoto naquele lugar. E não era para eles ficar presos. Mas de repente eles podiam acordar preso, mas eles decidiram a fazer uma oração. Tem algumas coisas na minha vida e na sua que Deus está esperando você tomar uma decisão para fazer uma oração conforme a vontade dEle. Não é Deus que não quer mudar, é você que não toma a decisão de fazer uma oração conforme Ele quer. Não é Deus que não quer intervir, é você que não tem coragem de fazer uma oração. É interessante que Crônicas 4 vai dizer que tinha um menino, por nome um jovem, por nome de Jabes. Ele era conhecido como filho da dor. Quando ele nasceu, dentro da tua casa ele trouxe dor, dentro da tua casa ele trouxe sofrimento. Ele era conhecido como alguém que tinha chegado na família dele e tinha trazido tristeza. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele resolveu fazer uma oração, a Bíblia vai dizer que ele falou: se o Senhor me fizer mais ilustre do que os meus irmãos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não sou isso que eles estão dizendo. Eu não sou esse nome que eles colocaram em mim. Eu não sou isso que eles estão falando de mim. Eu estou decidido a fazer uma oração. Deus está dizendo alguma coisa para alguém. Se você quiser ficar vivendo do jeito que eles falaram, continua vivendo. Agora, se você fizer uma oração, eu mudo essa história. Eu mudo esse quadro. Eu mudo essa situação. Basta você colocar uma oração diante de Deus. Era o mestre. Era alguém falando: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele vai dizer: o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também vamos perdoar aqueles que nos ofendem, os nossos devedores. Jesus vai falar para eles: a oração seja simples, mas ela precisa ser voltada para a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever e vai dizer que todas as coisas ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eles estão interessados, focados e dizendo: nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos aprender. Dá a lição para nós aprender. E é o interessante que eles estão falando com o professor, e o professor é Jesus Cristo. Interessante é que eles viram Jesus Cristo fazendo as coisas. João capítulo de número 6 está tendo um culto, e o culto está sendo realizado e tem quase 5.000 pessoas. E Jesus, para ver a fé deles, ou ver eles, diz assim que nós dispensaremos essa multidão com fome, porque Jesus não dispensa ninguém com fome. O interessante é que quando eles estão lá e diz: vai comprar comida, alguém vai dizer: como que compraremos comida com o dinheiro que nós temos? Para que toda essa multidão come? Não tem como. Aí André vai dizer: e tem um rapaz ali, um jovem no meio da multidão, que ele tem uns peixinhos ali, e ele também tem uns pãozinhos ali. Mas tipo assim, o que é isso para tanta gente no meio dessa multidão? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus pegou na mão. Jesus pegou na mão e apresentou o Pai. Jesus pegou na mão e fez uma oração ao Pai.
na hora da alimentação, na hora da dificuldade, na hora de pouco, Jesus pegou aquilo que era pouco, levantou ao céu e deu graças, e a Bíblia vai dizer que multiplicou ao ponto de sobrar. Ao ponto de sobrar por causa de quê? Porque Jesus resolveu fazer uma oração. Muitas das vezes, ou certa das vezes, não é que a porta não quer se abrir, não é que as coisas não querem acontecer. Será que não é nós que estamos jogando a rede do lado errado? Você pode estar querendo ali, Jesus está falando, não é ali que é o seu lugar. Você pode estar querendo ir para esse lado e Jesus está dizendo, não é aí o lado. Você pode estar querendo do teu jeito e Jesus está falando, não é aí do teu jeito. É por isso que você está sofrendo, é por isso que está mais difícil. Mas Jesus está dizendo, por intermédio da oração, nós conseguimos conversar sobre isso e chegar na conclusão aonde você tem que ir. É o interessante. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor falou para Abraão, sai da sua terra, Gênesis 12, da terra da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, porque de ti eu farei de ti uma grande nação. Abraão, sem ver a terra, ele sai, ele não está vendo a terra, mas a Bíblia vai dizer que quando teve crise, ele desceu para o Egito, ele saiu fora da linha de Deus. Deus não mandou ele descer para o Egito no tempo de crise. Abraão precisava entender que o Deus que cuida na bonança é também o mesmo Deus que cuida na crise. Não precisa desviar o caminho. Deus está dizendo, fica onde que eu te coloquei, porque se eu te chamei, eu te sustento. Fica na oração. Fica na oração. A Bíblia, ela nos diz que ele está falando, ensina a orar. E Jesus vai dar a receita para eles, para com que eles orem, de maneira que eles consigam sobreviver na terra. Eles estão todos empolgados. Jesus, ele é um homem 100% Deus, que quando ele está no tempo da dificuldade, ele sobe para o Getsemane, no momento da dor, ele vai cumprir na vida dele aquilo que ele ensinou os discípulos a orar. Ele vai para o Calvário, a alma dele está angustiada até a morte, mas a alma angustiada até a morte, Jesus desesperado, ele ainda continua orando, em meio ao seu desespero, em meio à sua angústia, em meio à tua dor. Não adianta você postar nada no Facebook, não adianta você postar nada no Instagram, não adianta você querer dizer nada para ninguém. Jesus está dizendo, você tem que pegar o que está acontecendo e postar aqui no céu. Jesus, bem-vindo, está acontecendo tudo isso aqui, está acontecendo, mas se for possível, passa de mim essa dor, mas se não for possível, eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela, porque se essa é a tua vontade, eu quero viver ela. Mas é melhor viver a vontade de Jesus com ele, do que estar numa zona de conforto sem Jesus. Sabe o que é interessante? O interessante é que Cristo, esse mesmo que estava ensinando os discípulos a orar, ele vai para o Calvário, e lá no Calvário, na cruz, ele continua orando, e orando ele vai dizer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem, mas estão batendo em Jesus, mas estão maltratando Jesus, mas estão crucificando Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa você me responder. Com o que você está fazendo com aquelas pessoas que estão te maltratando, com aquelas pessoas que estão te perseguindo? Qual que é a oração que você está fazendo? Porque a oração que Jesus nos ensina é dizendo, Pai, está me maltratando, Pai, está fazendo algo que está doendo, Pai, está fazendo algo que está machucando, mas faz um negócio, perdoa eles, perdoa eles, perdoa eles. É Jesus dizendo, um crente, um cristão verdadeiro, não ora para matar, não ora para ferir, ora para perdoar, ora para perdoar. Jonathan, mas você não sabe, estão tentando me matar. Jonathan, você não sabe o que está acontecendo, você não anda na minha vida. Mas é tão interessante que a Bíblia vai dizer em Isaías 38, que Ezequias estava doente. Isaías chegou lá e falou assim para ele, ó, prepara a sua casa aí, você vai morrer. Aí a Bíblia vai dizer assim que ele virou para o lado e fez uma oração. Ô Senhor, você me conhece,
Porque tem coisas que não adianta você ficar discutindo com Isaías, você tem que falar com Deus. Tem coisas que não adianta você querer ficar afrontando Isaías, você tem que falar com Deus. Tem coisas que não adianta você querer resolver aqui na terra, você tem que resolver com Deus. E a Bíblia vai dizer: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos. Mas Isaías foi lá e falou que ele ia morrer. Isaías foi lá e falou que ele não ia mais sobreviver, era para arrumar casa. O Senhor me conhece. A Bíblia vai dizer assim, que o Isaías que foi lá levar a palavra para ele, sendo profeta, o Senhor teve um encontro com ele no meio do pátio. É tão interessante que tem coisas que você não acredita, mas Deus vai responder na hora ao teu favor. Deus está dizendo: começa a orar para você ver se eu não respondo na hora ao teu favor. Algo que é interessante é que quando Isaías estava indo, o Senhor já deu a mensagem dizendo: vai lá e volta, fala para ele que eu vou acrescentar mais 14 anos de vida para ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora você consegue ver Deus falando para Isaías ir. Mas antes de Isaías ir dessa vez decretar a morte, Deus não tinha mandado Isaías ir. Você não vê a Bíblia falando que Deus falou para Isaías ir. Isaías foi porque ele viu a situação. E alguém está vendo a sua situação e está dizendo: você vai morrer desse jeito. A sua história vai acabar desse jeito. O seu fim vai acabar desse jeito. A tua casa vai acabar desse jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você fizer uma oração, não acabará do jeito que alguém está dizendo. Não. Deus está dizendo: volta lá, Isaías. Fala para ele que eu estou a crescer. Eu imagino ele olhando para a parede, ele e Deus, e dizendo: o Senhor me ouviu, eu sabia que o Senhor ia me ouvir. O Senhor me ouviu e eu sabia que o Senhor ia me ouvir. Ô Jonathan, mas eu não estou entendendo algumas coisas. Porque algumas coisas eu acho que foi Deus que travou na minha vida. Lembra que Deus tinha fechado a madre da Ana? Deus tinha fechado o quê? O ventre dela. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem mandou Ana continuar? Quem mandou Ana ficar subindo no templo de ano em ano, mesmo não tendo? Mas Ana tinha uma perseverança dentro dela, dizendo: ninguém vai me parar. Enquanto eu não conquistar, eu não desisto. Enquanto eu não conquistar, eu não paro. É Ana dizendo: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, até conseguir. Eu vou orar, até chegar. Eu vou orar, até ser. Mas eu vou orar. Vai chegar uma hora que ela passa por embriagada, mas ela vai dizer: eu não estou embriagada não, como filha de Belial, estou orando. A minha alma está amargurada, mas eu estou orando. A minha alma está triste, mas eu estou orando. Era Deus dizendo: tudo bem, pode estar tudo assim, mas eu vou te responder, e do jeito que você começou aí, você não vai ficar. Você vai levantar diferente, você vai voltar diferente, você vai agir diferente, você vai comer diferente, você vai trabalhar diferente, você vai viver diferente. Por que, Ana? Porque Deus, muitas das vezes, Ele mais reage do que age. Quando você ora, Deus diz: eu estou com você, eu estou com a tua casa, eu estou com a tua família, eu estou com você. Deus está despertando alguém aqui. Você vai começar a orar. Se você tinha desanimado, Ele está dizendo: você vai voltar. Se você estava achando que não vai acreditar, que não vai dar mais certo, Deus está dizendo: ora, porque vai dar certo. É alguém dizendo: ensina nós. Ensina nós. Dá uma aula aí para nós. Nós queremos aprender a orar. É a sua vontade que tem que ser feita. É a sua vontade que tem que ser realizada. Meu Deus, voa a hora. A Bíblia vai dizer assim que Jesus: feita a sua vontade. Pedro traiu, Jesus foi atrás dele. Eles estavam pedindo para orar, aprender. Mas eu vou finalizar, para nós não ir embora muito tarde. Nós podíamos falar mais ainda algumas coisas, mas sabe o que é interessante? Interessante é que depois que Jesus não estava mais com eles, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 2, que cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus tinha falado para eles: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Algo que é tão interessante que a Bíblia vai dizer que tinha uma multidão na festa, mas tinha 120 orando. Eu vou dizer de novo isso aqui para ver se você dá glória. Eu não sei se você está comovido com a multidão ou se você está comovido com alguém que ora. Tinha uma multidão na festa, mas tinha 120 orando. Sabe o que é interessante? Interessante é que os 120 que estavam orando mudou a multidão que estava lá fora. Não foi a multidão que estava lá fora que mudou os 120 que estavam aqui dentro. Eu vim diante de uma palavra de Deus dizendo
que muitas das vezes parece que é maior quem está lá fora, mas os que estão lá fora, eles estão de pé e não estão orando. E o 120? O 120 está dentro e está orando, dizendo: cadê a promessa? 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 Vai dizer, cadê a promessa? E o interessante é que Jesus agora está com eles, mas no corpo físico não está mais, mas eles estão orando. Então quer dizer que eles aprenderam? É isso? Eu acho que eles não aprenderam não, Jonathan, não aprendeu? Atos capítulo de número 3 vai dizer: e a hora da oração a nona, Pedro e João estavam subindo para a hora da... Mas Jesus não estava com eles, ele estava indo. Porque tem coisas que Jesus não precisa ficar tocando no seu coração para ir, você já aprendeu. Eu vou dizer de novo isso aqui para ver se você pega. Tem coisa que Jesus não precisa ficar falando com você toda hora não. Você já aprendeu, está na hora de você começar a ir sozinho. Glória a Deus! Eu vou esperar Jesus falar comigo, eu vou esperar Jesus falar comigo. Jesus vai cansado de falar com você, eu já te ensinei, já te mostrei o caminho. Bora sozinho. Por quê? Porque sozinho você vai encontrar comigo aonde? No caminho que você for. Qual que é? Da oração. Jesus não falou comigo que eu tenho que orar. Não falou, mas você pediu para ele te ensinar, ele te ensinando, ele está te esperando. Não tá não. Tá? Quer ver? Aonde? Mateus 6,6, ele diz: quando você orar, entra no seu quarto, fecha lá a sua porta, fala com o seu pai. Pastor Márcio, eu jamais faria um convite para você ir na minha casa sem eu estar lá. Nunca nessa vida. Que graça vai ter? Pastor Márcio, vamos lá em casa. Chega lá na minha casa. É a mesma coisa. O senhor fala: vamos na minha casa de ontem. Eu chegar na sua casa, o senhor não está lá. Mas para que ele chamou para vir aqui? O interessante é que Jesus estava falando: entra no quarto. Entra no quarto, porque quando você chegar lá, você não vai precisar me chamar, eu já estou te esperando. Tipo assim, não precisa você vir não. Você chegou, já estou te esperando. Fala o que você quer, fala no que eu tenho que te... É Jesus dizendo. Glória a Deus. É Jesus dizendo. Não é eu que não falo com você, é você que não entra mais no quarto. Não é eu que não faço mais por você, é você que perdeu a intimidade. Aonde? No quarto. É interessante, não é eu mais que não te uso. Não, é você que já não entra mais no quarto. Ele está dizendo: aonde que é o lugar? É no Facebook? É no WhatsApp? É no Instagram? Não, ainda é no quarto. Ainda é no quarto. Ainda é. Vamos orar. Vamos, se coloca de pé, vamos.